Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do WBR Podcast, de empreendedor para empreendedor. Eu sou a Maria Clara, faço parte do time WBR e pode ficar tranquilo que você não entrou no podcast errado. Na verdade, esse é só um episódio especial de 7 anos da WBR. Durante os 10 episódios que a gente teve aqui, o Luciano e o Miguel entrevistaram diversos líderes, gestores, donos de empresa e, na verdade, a gente queria fazer um episódio diferente dessa vez. A gente quer imergir um pouco mais na história da WBR e, claro, do Luciano e do Miguel. Queria deixar aqui também um aviso para vocês, se vocês caíram de paraquedas no podcast, eu vou deixar aqui o convite para vocês seguirem a gente no Instagram também, @WBR Consultoria. E bom, antes de começar com as minhas perguntas, eu queria deixar esse espaço para vocês se apresentarem um pouquinho, sei que vocês deixam todos os entrevistados fazerem isso, para o pessoal conhecer vocês um pouquinho melhor. Show de bola, Marie. Começou com o pé direito, hein? Muito boa apresentação. E é uma honra estar aqui, né, mais uma vez em um episódio e principalmente com uma colaboradora que entrou na WBR já tem um tempo e está se desenvolvendo, né? E é justamente por isso que existe essa plataforma que nós temos de contratar talentos, né, e desenvolvê-los para que a gente possa cumprir o nosso propósito de ser de fato o braço direito de empreendedores. Bom, como você disse, né, o pessoal acredito que a maioria já me conhece, eu sou o Luciano, né, fui o fundador da WBR. Falando um pouquinho, né, sobre a minha história, eu vejo que o meu histórico pessoal ele relaciona muito com o da WBR e, consequentemente, também com o do Miguel. Eu venho de uma família descendente, né, de libaneses e ali todos foram comerciantes, né, excelentes vendedores, mas péssimos gestores. E foi a partir disso que eu busquei entrar no curso de administração de empresas para buscar técnica, ferramenta, gestão, né, para que eu pudesse ajudar ali a minha família. Né. A partir disso, dentro da universidade, visitando outras cidades, né, passando pelo um Brasil que tem muita dificuldade em reconhecer o papel que o empreendedor tem, principalmente o pequeno e médio, né, empresário ali que atua nessas empresas, e percebi de que essa dificuldade da minha família não se restringia somente a eles, né, uma dificuldade hoje de milhões de empreendedores. Então, a partir disso, eu comecei a formatar o propósito da WBR, né, naquele momento, de que um dia, né, eu gostaria de ter uma empresa que ajudasse as outras empresas a terem melhores resultados através da gestão, até os resultados que elas de fato merecem. Né? Porque a gente enxerga muitas empresas que vendem muito, têm bons líderes, têm boas pessoas, mas por falta de gestão, por falta de processo, por falta de organização, acaba, né, não tendo aquele resultado que merecia e que vai fazer realmente com que a empresa tenha essa sustentabilidade. Mas, bom, de forma mais resumida é isso. A gente vai ter muita oportunidade para bater esse papo. Eu passo a bola aqui para o meu sócio, Miguel. Isso aí, bora fazer um excelente programa. Bom, eu sou de Poços de Caldas, eu vim para a UFLA em 2015, venho de uma família também que empreendeu e que nesse fato de empreender acabou tendo alguns problemas, né? E aí eu pude perceber que quando você tem um CNPJ que não é muito bem gerido, que não tem uma boa estrutura de gestão, você pode vir a quebrar, e vindo a quebrar você gera muitas consequências, não só no CNPJ em questão, mas também na vida de todo mundo que está ali perto, né, que vive perto dessa empresa, da família e também dos colaboradores, né, dos funcionários que estão ali. E isso me despertou para a administração, vindo para Lavras fazer UFLA. Ali eu conheci a consultoria dentro da UFLA Júnior, lá eu conheci o Luciano também. E vimos a vastidão, né? Tanto que o empresário realmente precisa de um apoio. Principalmente o pequeno, o médio empresário precisa de apoio. Então, o formato da consultoria vem muito disso, né? Precisa de apoio, mas não só na direção, não só na ideia, no planejamento, principalmente na execução. E quando o Luciano veio com essa ideia, né, há 7 anos, né, agora, eu vi como uma excelente oportunidade. Estava começando a carreira, ainda tinha muito a amadurecer, mas eu
sempre tive em mente que as oportunidades que passam na nossa frente, a gente precisa agarrar bastante força e correr atrás, né? E realmente aproveitar. E foi isso que foi feito, né? A gente começou a consultoria há 7 anos, fomos desenvolvendo e criando um time forte. A metodologia foi muito bem trabalhada pelo Luciano e por mais pessoas que vieram depois. E estamos aqui hoje, bem felizes e motivados em construir um Brasil melhor. Perfeito. Eu acho que é muito bacana ver isso de vocês, porque parece que todos os 15 colaboradores que estão na WBR conversam muito com o propósito da empresa e conversam muito com a história de vocês. E algo que eu fico sempre muito curiosa, e eu acredito que nem todas as pessoas saibam, é justamente qual que foi a motivação de vocês para fazer tudo isso. Eu gosto muito da pergunta que você faz em todo nicho de podcast do porquê das empresas, do porquê largar aquele cenário mais tradicional para empreender do zero. E aí eu queria saber de vocês, qual que foi a motivação de vocês dois juntos, de, por exemplo, o Luciano largar um trabalho profissional, mesma coisa de você, para abrir uma empresa do zero, porque acaba que, assim, não sei vocês, mas a maioria do pessoal da minha geração tem muito medo de sair dessa forma mais tradicional e começar e testar. Queria saber de vocês, o que tirou vocês da inércia para realmente começar a história da WBR? Bacana, Marie. E eu vejo que dentro disso é muito importante reforçar algo que em alguns podcasts eu trago. De que se fosse fácil, todo mundo seria empreendedor. Né? Então, o primeiro passo que a gente tem nesse caminho é ter coragem. Né? Então, claro que depois da coragem você precisa ter determinação, você precisa ter planejamento, você precisa ter resiliência, né? Você precisa se cercar de pessoas cada vez melhores. Mas esse porquê, ele vem muito de uma inquietude, né, que nós empreendedores temos de resolver um problema, de enxergar uma dificuldade, né, no mercado, uma dificuldade que prejudica as pessoas e tentar melhorar. E quando eu disse, né, que eu conheci vários locais e vários outros empresários e percebi que aquela dificuldade também era enfrentada por eles, eu comecei a enxergar dessa forma. Pô, se existe método, se existe ferramenta, se existe técnicas de gestão, por que não ajudar essas pessoas, né, a melhorarem a sua empresa? Porque dessa forma ela vai evoluir como profissional também, como empreendedor, mas também vai ajudar o ecossistema no sentido de mais contratações, mais famílias beneficiadas, um clima organizacional melhor. E eu sempre tive, né, desde criança, essa questão de buscar melhorar. Né? Eu até quando ia jogar futebol, mesmo criança, eu sempre gostava de jogar num time que estava perdendo. Eu queria virar o jogo. E eu vejo que o trabalho nosso, como consultor, como empresário, como gestor, é isso. É você virar o jogo. Aqui no Brasil, o empreendedor ele nada contra a correnteza. Né? E a partir desse movimento, a gente vai ganhando musculatura, mas se a gente não tiver realmente foco, determinação, um porquê, né? A gente não consegue. Então, falei assim, pô, eu preciso encontrar alguma forma de ajudar essas pessoas. É óbvio, né, que eu, Miguel, você, todos os 15 colaboradores hoje da WBR, nós queremos evoluir profissionalmente, nós temos ambição, né, financeira também, isso tem que ter, mas o porquê de tudo realmente está dentro dessa inquietude de querer melhorar algo. Né? E esse algo veio dessa veia familiar, né, minha, e depois que eu compartilhei com algumas pessoas no início, o Miguel foi uma dessas pessoas, ele comprou a ideia também, e principalmente também depois de o como nós vamos ajudar essas pessoas. Porque a gente, na WBR, nós gostamos de realmente vender aquilo que a gente entrega. Então, é por isso que a gente fala do braço direito do empresário. A gente não promete que nós vamos revolucionar a empresa, mas nós prometemos que sempre que o empresário precisar, a gente vai estar lá por ele, para ajudar ele a tomar uma decisão, para resolver um problema, para ir em busca de um resultado, né? Com muita lealdade, com muita transparência e com compromisso, né? Com esse resultado que a gente estabelece com ele.
É muito disso que eu acho que é o diferencial da consultoria mesmo, né? Sim. Eu acho que a gente entra em qualquer plataforma digital hoje em dia, o que não falta é promessa sem fundamentação. E eu acho que é justamente por isso que a maioria dos nossos clientes buscam a consultoria. Eles querem dados, eles querem pessoas que estão, claro, aprendendo o tempo inteiro, que é um time que realmente está inquieto e não vê a realidade dele e deixa ali acontecendo. Eles querem pessoas que geralmente trazem o como, porque eu acredito que o empreendedor, ele sabe o que está acontecendo no negócio dele, ele só não sabe exatamente como sair daquele ponto. E eu acho que a gente traz esse como para eles. Tem um ponto nesse porquê também que é bem forte, que é da caminhada ser muito solitária muitas vezes, né? O empreendedor, ele... Claro que tem gente que tem sócios, às vezes até dentro de uma sociedade, o cara pode se sentir sozinho, né? A pessoa ali pode se sentir sozinha e ter com quem poder contar nessa jornada é muito interessante e sendo um suporte, né? Uma ferramenta forte no sentido de gerar mais gestão, capacita muito o próprio empresário a fazer as perguntas certas para ele mesmo, e essas perguntas vão direcionar um futuro bem melhor para a própria companhia. Ali na parte comercial eu consigo ver muito disso, que para além de ter um rumo de gestão, né, melhor, esses empresários eles conseguem ter muito mais sentido, certo, no que eles estão fazendo no dia a dia, junto conosco, do que ali, né, na correria, apagando incêndio, correndo atrás de processo, tentando mudar alguma coisa aqui, outra ali, mas muito preso na operação ainda. Enfim, esse contexto gera para esse empresário uma sensação muito ruim de que ele está trabalhando pelo agora, não está construindo aquilo que ele pensou lá atrás, né? Ninguém empreende por nada. Quer alguma coisa, seja um retorno financeiro, seja resolver, né, um problema que ele vê como grave ali no contexto que ele está e quer ajudar. Enfim, ele se afasta muito desse propósito quando ele está perdido na operação. E quando a WBR vem fazer as perguntas certas e modelar o negócio da maneira mais adequada possível, ela consegue trazer isso para o empresário. Então, voltando no início da pergunta, a oportunidade que eu vi de empreender lá atrás com o Luciano, sendo um cara que modelou todo o produto e também foi um bom mentor, eu vejo que eu me vejo muito nos clientes quando eu faço essa parte comercial. Né? Eu lembro lá no começo, as primeiras conversas, e eu vejo como foi importante a nossa metodologia para nós mesmos, para chegar onde a gente está hoje e com esperança de muito mais. Isso é fundamental. Acaba que a gente é a prova viva de que o método funciona, né? Exato. Querendo ou não. Muito bacana essa parte. Eu vejo isso muito, eu acredito que todo mundo, né, por ter empresa dentro da família, a maioria lá da WBR vê isso. Mas muito por causa da minha mãe. Eu falo, cara, ela fica maluca de segunda a sábado, de 5 horas da manhã até 10 horas da noite. E eu sentia que faltava uma pessoa pra, sabe, olhar o macro, ver de fora também, ver como que ela podia melhorar. Porque eu sei que a rotina é muito maluca, só que consultoria tá aqui pra isso, sabe? Não pra entrar no redemoinho junto com você, mas pra tirar você dele pra você justamente achar os melhores resultados. Então, pra gente isso é muito bacana. Trazendo uma questão mais de anos de trajetória pra vocês, eu acredito muito em 3 pilares, sempre. Eu tive esse insight com o Miguel quando eu fui fazer o treinamento de posicionamento de mercado, que a gente colocou, né? Que pra gente era comunicação estratégica, diferenciação e saber justamente o nosso público-alvo. Para vocês, para, tipo assim, 7 anos de história, quais que foram os 3 pilares fundamentais para vocês se manterem no mercado, para, por exemplo, não ter fechado nenhuma empresa na pandemia, ter gerenciado mais de 160 empresas até hoje? O que vocês veem que foi, assim, primordial para manter vocês até hoje aqui presentes e bem? Eu vejo um pilar muito forte, né, inicial, que é a liderança. Em todos os momentos, a gente conseguiu ter dentro da empresa boas lideranças que puderam gerar resultado, que quando o negócio não estava legal, a gente pôde ser referência, tanto externa para os nossos clientes, mas também internamente, porque nenhuma empresa é perfeita, né? A nossa também passa por algumas dificuldades em alguns momentos. A liderança é fundamental em qualquer empresa para poder trilhar um bom caminho. A segunda questão é coerência. Então, a gente não é aquele negócio de faça você, mas a gente não faz. Não, o principal case, como você disse,
é a própria WBR. Então, a gente é muito consistente, coerente com o que a gente prega. Então, todos os nossos valores, eles são realmente vividos no dia a dia, né? Dentro da empresa, a hierarquia e o desenvolvimento das pessoas é frente ao que elas entregam perante os valores da empresa, né? A gente tem o nosso planejamento, a nossa estratégia de crescimento, a gente tem um modelo de gestão que funciona muito bem. Então, sempre que eu entro nas empresas, eu busco espelhar o que a gente tem para nós, né? Que, claro, está consolidado há 7 anos, então não vamos conseguir do dia para a noite fazer isso nas empresas, mas essa coerência é fundamental, certo? E, por último, a consistência. Vejo que a nossa consistência também foi fundamental para a gente chegar aqui hoje. Pensa, né? A gente abriu ali em agosto e tal, em março teve uma pandemia. Que mudou totalmente o rumo de tudo. A gente não era uma pessoa de trabalhar online, a gente precisou aprender a trabalhar online. As empresas, todo mundo, né? As empresas que eram mais abertas, né, a poder investir, que estavam mais voltadas para investimento, porque, né, o mercado anda assim normalmente, naquele momento elas pararam, né? Todo mundo queria saber o próximo passo e longe de ser um motivo da gente desistir, certo? Então, lá foi a principal prova. Então, a gente passou por um processo muito dolorido logo no começo da empresa, que gerou muita musculatura, que gerou muita clareza para o nosso futuro, entende? Então, essas 3 questões eu vejo que foram que forjaram a WBR nesses anos. Muito bom, e complementando o Miguel, concordo com ele de que são princípios que forjaram, mas aí eu vou falar sobre os princípios que manteram, né, nós durante esses 7 anos. E não vai dar para falar 3, eu vou ter que falar 6. Iniciando pela lealdade, né? Eu vejo que entre nós, né, colaboradores da WBR, mas principalmente uma lealdade com o nosso cliente, né? Realmente, para o que o cliente precisar, né, para o que o empreendedor precisar, nós estarmos disponível, mas não é estar disponível somente pelo retorno financeiro, somente pela amizade, somente pela proximidade com aquela pessoa. É estar disponível com bom humor, com energia, porque nós acreditamos que se aquele modelo, aquele método for ser implementado, nós vamos conseguir conquistar. Então não é uma lealdade burra, é uma lealdade com estratégia, né? Então, essa lealdade que vem desde, né, o nascimento da WBR, onde eu e o Miguel, né, estamos aqui e fomos leais um ao outro, leais a nós mesmos e leais aos clientes que estão com a gente desde o começo também. Então, tudo inicia, né, por esse valor nosso, que é inegociável, né, que nós tenhamos lealdade entre nós e lealdade com o nosso cliente. O segundo ponto, a transparência. Então, nós enfrentamos a verdade nua e crua, né, internamente também e também com os nossos clientes. Então, isso é algo que no processo comercial, quando eu fazia e depois passei o bastão para o Miguel, e ele pegou muito bem também, nós precisamos comunicar com o nosso cliente de que a gente está ali não para falar aquilo que ele quer escutar, para o sócio, para a esposa, para o marido, para o filho, para o sobrinho, para o tio. A gente está ali para falar aquilo que vai melhorar a empresa e fazer com que ele alcance os objetivos dele. Pode ser que ele concorde ou não, mas nós teremos que ser transparente com ele nesse sentido, né? Então, o segundo ponto é realmente ter essa comunicação transparente. Óbvio que com um pouco de jogo de cintura, claro. Não dá para chegar com os 2 pés na porta, senão se assusta, mas com um jeitinho, né? Com realmente ali uma flexibilidade, um dinamismo, a gente precisa mostrar através de fatos e dados, né? Aquilo que a gente quer realmente que seja implementado, também com contexto, também com estratégia. Né? Eu acho que até nessa parte da transparência, o que a gente faz, que faz o empresário ficar mais tranquilo, é justamente a gente traz os dados, a gente traz a transparência da melhor forma possível, mas a gente não deixa ele meio que jogado. A gente traz formas de resolver aquele contexto. Então, acredito que é algo que também é muito proveitoso pra gente como um todo.
Sim, e isso é uma dificuldade que nós identificamos em muitos clientes que chegam no início para nós, de ter essa transparência com a equipe também, de saber falar ou não, né? Sem receio de desagradar, de saber dar um feedback de melhoria, né? De saber elogiar também nos momentos certos. Então, é algo que eu sempre prezei na WBR e eu sempre vou prezar. Eu falo isso internamente direto, né? Que eu não tô lá para fazer amigos. Eu tô lá pra gente construir uma equipe que vá alcançar o máximo do seu potencial, porque dessa forma, alcançando o máximo do potencial de cada um, a equipe e a WBR alcançam o seu máximo potencial e todo mundo sai ganhando. Com certeza. Então, o meu papel como líder é esse, montar uma equipe que entregue o máximo do seu resultado, né, para que cada um se desenvolva também. E isso, às vezes, demanda de medidas impopulares, né? Por que nosso país está nessa dificuldade, né, socioeconômica e política? Porque os políticos entram para agradar um certo público que vai reeleger ele no futuro. Sim. Mas o líder da empresa, ele não pode pensar dessa maneira. Ele tem que tomar decisões para que a empresa seja mais lucrativa, porque a empresa, sendo mais lucrativa, você vai reinvestir na empresa, vai contratar mais pessoas, a empresa vai crescer, né? Então, enfrentar essa verdade no e crua é muito importante. Como eu disse também, tem que saber conversar, tem que saber a hora de dar o feedback, tem que saber a hora de elogiar, tem que saber o momento certo, o formato correto. O terceiro ponto, compromisso com o resultado. Nosso próprio nome diz, né? We build results. Nós construímos resultados. Então, aquilo que a gente planeja e estabelece junto com o nosso cliente, a gente tem que ir em busca, né? Então, esse compromisso ele envolve uma capacidade de resiliência, de passar por cima de obstáculos, de realmente, se a gente entrar num acordo, nós irmos em busca, tudo que for, né, falado por nós, nós precisamos cumprir. Né? Então, a palavra nossa, né, ela é muito importante para que a gente tenha essa credibilidade, né, para que nós possamos, de fato, ser esse braço do empresário. E aí, entrando, né, nos outros 3 valores, eu vejo que algo que precisa estar pulsando dentro de nós, né, é o orgulho em pertencer a esse propósito. O orgulho de estar lidando com empresários, né, de estar internamente também ajudando as outras pessoas, né, estar disponível para as pessoas internamente também, e de fazer um trabalho do qual você mesmo se orgulhe. Eu vejo que e isso foi uma das questões, né, que nas empresas que eu trabalhei antes, nas multinacionais, eu evoluí muito, mas eu sentia que eu ainda não estava me sentindo orgulhoso daquilo que eu podia entregar. E hoje eu me sinto muito orgulhoso de já ter atuado em mais de 150, né, pequenas e médias empresas, ter ajudado milhares de colaboradores, né, a melhorarem suas condições ali, milhares de famílias, e a partir disso, né, me motivar ainda mais para buscar novos resultados, para buscar maior impacto. E eu vejo que dentro da empresa o papel do líder também é fortalecer isso. E durante esses 7 anos a gente tenta fazer isso com vocês, né? Você é uma prova viva disso e está aqui com a gente hoje. E é uma pessoa que ajuda muito os empresários, ajuda o mercado, né, a se desenvolver. Então esse orgulho ele é muito importante. Se a gente não tiver esse orgulho, a gente não vai conseguir atingir esse máximo de potencial que eu falei. É muito bacana que eu tem 2 anos que isso aconteceu já, né? Mas quando eu fui fazer o processo seletivo para entrar, eu achei muito bacana que vocês já vieram com esse discurso para mim de tipo, se você não tiver de acordo com os nossos valores, a própria cultura da WBR vai fazer com que você saia daqui. E eu acho que é isso que guia muito a gente durante todo esse processo. Se a gente não estiver disposto a melhorar, se a gente não estiver disposto a lidar com a verdade como ela é, se a gente não estiver disposto a se comprometer com as empresas que a gente está ali, realmente não faz sentido essa pessoa estar junto com a gente. Então, eu acredito que é muito bacana e eu acredito muito nessa questão de cultura, que realmente que mantenha a empresa independente de tudo que esteja acontecendo, essa questão cultural. Então, trabalhar isso desde o processo seletivo com todos os builders é algo que eu acredito que deixa a gente mais forte para ter conseguido ficar, né, esse tempo todo aí presente. Exatamente. E aí, para nós fecharmos, né, os 2 últimos valores não menos importantes, a raça, né, a determinação. Então, vai ter dia que
vai ter que trabalhar até tarde, vai ter que trabalhar final de semana, vai ter que abrir mão de questões pessoais para fazer aquilo que precisa ser feito. Mas é uma raça também que você vê sentido. Porque eu vejo que nada é mais inútil do que fazer bem feito aquilo que não precisava nem estar sendo feito, né? Então a gente precisa de fato entender o que precisa ser feito, mas ter acabativa e até o final para concluir aquilo, né? Então esse valor da raça, da garra, né? A vontade realmente de vencer é muito importante para nós. E para fechar, processo de melhoria contínua, né? Uma busca por sempre ser melhor, né? Não precisa a todo momento você estar pulando um muro, subindo um degrau muito grande. E até em alguns momentos é importante você descer um degrau para dar 2 passos à frente. Mas se nós não conseguirmos ter a autorresponsabilidade de identificar onde que eu estou errando, né, para buscar melhorar, naturalmente você vai ficar para trás, né? Exato. Então, como a gente está buscando melhorar outras empresas, primeiro a gente tem que melhorar a nós mesmos, né? Por isso que também internamente eu sempre falo, ó, se a gente não está atingindo essa meta, a responsabilidade é minha como líder. Por quê que a responsabilidade é minha como líder? Porque eu não consegui transparecer o quão importante era aquela meta, porque eu não consegui dar a direção correta para os líderes daquela meta, porque eu não consegui fornecer os recursos que aquelas pessoas precisavam para atingir aquela meta. Então a responsabilidade é minha, né, se eu não estiver atingindo esse resultado. Mas, ao ponto que eu enxergo dessa forma, eu consigo buscar soluções para eu melhorar, para ajudar as outras pessoas a melhorarem e dessa forma a gente conseguir atingir esses resultados. Então não dá para falar de 7 anos, né, de WBR sem falar aquilo que sempre nos norteou, né, e continua nos norteando no dia a dia, né, no cotidiano nosso. Perfeito. Eu queria entrar agora num bloco um pouquinho diferente, falando de crescimento, porque a gente sabe que a WBR fundamentalmente tinha majoritariamente vocês dois, e a gente vê que muitas empresas que começam com a gente são empresas que é quase uma eu-empresa, uma empresa com poucos funcionários. E a gente já comentou um pouco sobre isso, sobre essa questão de a pessoa ficar muito presa no operacional, não ter tempo em si para olhar para essa parte mais estratégica. E a gente sabe que, né, querendo ou não, empreender é falar muitos nãos e às vezes abrir mão de muita coisa, ter que delegar muita coisa. Eu queria saber de vocês, qual mudança interna vocês tiveram que fazer para pensar um pouquinho mais no estratégico e deixando um pouquinho o operacional para outras pessoas, para vocês focarem mais no crescimento da WBR em si? Legal. Eu vejo que, bom, primeiro foi uma caminhada que acontece organicamente, visto que a gente tem o conhecimento necessário para poder intervir na hora que precisa. Então a gente não quer se iludir a ponto de falar que o empresário, desde o começo, tem que estar 100% no tático, no estratégico, tem que gerenciar. Não tem como, é impossível. Muitas vezes ele precisa estar ali com a barriga no balcão para fazer as coisas acontecerem. Sim. E para a empresa pegar o gás, né? Pegar a estrutura que ela precisa. Só que precisa também daquela maturidade do empresário de se enxergar, conseguir enxergar a situação da empresa, fazer um diagnóstico, entender a situação que ele está no momento e fazer as decisões corretas, nos momentos corretos, que vão permitir com que ele avance, né? Que ele possa chegar no próximo patamar. E o próximo patamar só vem se ele tiver essa sensibilidade. Sim. Certo? Então, quando a gente começou a ver que o caixa estava melhorando, que a gente estava conseguindo render melhor financeiramente, que os processos começaram a dar certo, porque nem sempre o processo dá certo da primeira vez, né? Às vezes a gente precisa fazer o processo nós mesmos, né? Eu gosto de partir muito disso dentro das consultorias, né? Passar para o cliente, pô, você vai modelar o processo, você vai desenvolver o processo, quando você sentir segurança que a metodologia está certa, aí sim você começa a passar para a próxima pessoa. Foi muito bem o que aconteceu aqui, né? Então, você vai identificando aí, está crescendo, a gente está começando a ficar apertado, mas apertado assim de tempo, né, operacionalmente, mas você vê que a gente está conseguindo render mais também dentro da nossa capacidade. Aí, beleza, vamos começar a mapear o mercado, vamos começar a ver se tem alguém para vir aqui ajudar a gente. A gente vai nos canais certos, consegue se organizar, trazer pessoa e vai treinar essa pessoa também. A gente tem que estar muito ciente de quando a gente está crescendo, a gente está melhorando o time, a gente vai ter que dedicar um tempo
e um tempo valioso para capacitar as pessoas, porque Sim. ninguém consegue se adaptar a uma nova cultura, os novos como. métodos, organicamente, assim, de uma hora para outra. Você precisa de um tempo de investimento. Aí começa aquela coisa. Eu não sou mais só um operador, também sou um líder que precisa gerar resultados por meio da força de outras pessoas do time. Sim. E foi assim que a gente fez, desde o início. Chegou o momento, tá começando a apertar operacionalmente para nós, abre o horizonte, olha o mercado, traz as peças certas, vem, essa pessoa vai ser treinada, ela vai se desenvolver, vai ser integrada, quando ela começar a ter mão para poder aplicar os processos, ela fica mais sozinha, a gente entende que abriu mais espaço no mercado, a gente entende? Uma coisa orgânica, não adianta querer crescer fazendo força, assim, só em cima de achar que dá, porque às vezes você pensa que precisa de outra pessoa no seu time para desafogar. Às vezes não precisa. Na verdade, não precisa. Você precisa melhorar os processos, Sim. não aumentar o seu time. E assim, a gente gosta de trabalhar enxuto, né? Sim. Sempre no limite ali, para ter uma empresa saudável. Se a gente tem capacidade produtiva, para que a gente vai dar mais 2, 3 passos em relação à contratação se a gente ainda tem mais gente para entregar melhores em qualidade e em quantidade resultados? Isso aí que a gente pensa, isso aí que a gente raciocina. É muito do que a gente fala até nas reuniões, né? Se a gente dependesse do Luciano para tomar todas as decisões que a gente toma durante o dia a dia, a empresa não ia andar de forma alguma. Exatamente. Não faria nem sentido, né, ter uma empresa. Mas foi muito bom esse ponto que você tocou, Marie, porque o que eu vejo? Nós não citamos muito isso, mas é um diferencial também da WBR, além da questão da execução, além da questão realmente de um propósito muito forte, dos valores. Nós somos uma empresa de consultoria. Sim. Então, nós somos empresários e consultores. Nós não somos só consultores. Né? E eu vejo que esse é um diferencial muito grande. Por quê? Eu tive a oportunidade de atuar, né, em grandes empresas que recebiam consultorias e consultorias de renome, de marca muito forte, com ticket 50 vezes mais alto do que o nosso. E não acredito que sejam profissionais ruins, são bons profissionais, porém com uma visão teórica técnica. E eu vejo que o ideal é que seja uma visão técnica prática. A prática faz toda a diferença. Exatamente. E adaptação, a personalização. Né? Então, esse é um diferencial que a gente só consegue por estar do outro lado também. Sim. Então, eu conheço as dores do empresário, né? Quando estou na WBR como empresário, como gestor, e entendo as dores do empresário também quando eu estou na empresa com ele acompanhando o dia a dia, porque o nosso formato é realmente ser esse braço direito, é estar imersionado, e depois eu faço as adaptações necessárias para aquilo dar certo. Né? Mas eu estou dando esse contexto porque, além de tudo bem feito que nós fizemos, erramos muito, né? Tivemos muitos desafios, tivemos muitos obstáculos, e um deles foi exatamente num processo de crescimento, onde nós, naquele momento, a gente tinha por volta de 4 pessoas na equipe, e a gente estava nesse processo de crescimento, e foi um dos momentos onde eu tive maior nível de estresse nesse processo. E por que eu tive esse processo de estresse? Mais vinculado a premissas que eu tinha na minha cabeça e que eu precisei de uma pessoa externa para me mostrar aquilo para eu melhorar. Na minha cabeça, eu acreditava que se o Miguel estava lá trabalhando comigo, se a Maria Clara estava lá trabalhando comigo, né, se a Luciana estava lá, se a Daniela estava... essas pessoas tinham que se comportar como eu. Elas tinham que ter a mesma característica, a mesma desenvoltura, o mesmo nível de desempenho, ou que se não tivesse, tinha que procurar ser dessa forma, né? E acabava que eu sempre me frustrava, porque ninguém é igual a ninguém, né? Isso é meio óbvio, mas quando você tá dentro desse redemoinho, você não consegue enxergar. E aí, numa conversa com um grande mentor meu, né, o professor André, você conhece bem ele, nos ajudou e continua nos ajudando muito. Em uma das conversas com ele, eu falando sobre essas frustrações que eu estava tendo, ele me falou: Luciano, você não pode esperar que as pessoas façam da mesma forma
que você faz, até porque senão não faz sentido você contratar novas pessoas, né? Se você quer ter uma empresa, você tem que entender as diferenças e usar essas diferenças Exato, ao seu favor. E foi um estalo ali que me ajudou muito no âmbito profissional, mas principalmente no pessoal. Porque eu tava a ponto de ter um AVC lá, né, de passar mal, porque eu não conseguia. Piscando. Exatamente. E eu sempre tive muita dificuldade de delegar. E por que eu também tenho essa dificuldade de delegar? Porque eu gosto muito de atuar com o cliente. Eu gosto muito de colocar a mão na massa, de fazer o negócio acontecer. E eu tenho certeza que muitos dos empresários que são clientes nossos, vocês que estão nos ouvindo, também gostam de botar a mão na massa, gostam de fazer aquilo. E vejo que no começo é muito importante, realmente. Mas chega um momento que se você quer ter um propósito do tamanho do nosso, né, que é estar atuando a nível nacional, de ser uma referência no âmbito da gestão, né, a nível nacional para pequenas e médias empresas, você precisa de uma equipe, né? E para você desenvolver essa equipe, você tem que saber delegar, mas não é delargar, né? É delegar. Ficar lá presente. Exatamente. Porque pelo menos 20% do tempo é muito importante que a pessoa esteja no operacional. Né? Eu não concordo com essa premissa de que o empresário tem que ficar 100% no estratégico. Né? Eu vejo que a gente tem que passar 20% no operacional, né? 40% no tático e 40% no estratégico. Isso depois de você já estabelecer. E isso muda com o tempo. Esse é o percentual, né? Até um pouco mais. Hoje eu estou 30% no operacional, 30% no tático e 40% ali no estratégico. Mas isso é um percentual que mudou muito. Quando eu comecei, eu era 100% operacional. Com certeza. E fazia estratégico também, mas isso não estava dentro de 100%. Era 150%, Era 200%. Mas era 100% operacional. Eu, o Miguel, né, nós viemos dessa base operacional. E por gostar muito de fazer o operacional, às vezes isso você vai criando coisas na sua cabeça de que não existem. Né? De que o cliente ele não vai ficar satisfeito se não for você que vai atender. Pô, um dos melhores feedbacks que eu tive depois que eu tive essa clareza foi quando um cliente nosso chegou para mim e falou assim: Luciano, hoje fulano é um consultor melhor para mim do que você era. Pô, eu fiquei muito feliz. Né? Objetivo. Zerou. Porque foi justamente um período depois que eu tive essa clareza e que eu foquei em capacitar novas pessoas para fazer, né, aquilo que eu gostaria que fosse feito, mas da forma deles, né, sem ser da minha forma. Óbvio que é muito importante ter uma metodologia, como nós temos, documentada, a gente faz treinamentos, faz reciclagem, né, é muito importante a gente saber o como progredir, né, mas com o perfil de cada um, né, com as características de cada um sendo utilizadas a favor, né, daquela pessoa, porque realmente não faz sentido. E a gente não consegue mudar as pessoas, né? A gente consegue potencializar elas, as forças, melhorar as fraquezas, mas cada um tem esse perfil. Se a gente tentar mudar o pessoal toda hora, ninguém vai ficar na empresa. Não Pensa, vira. não, tem que fazer dessa maneira, igualzinho eu te falei e tudo mais. Essa ação tem que fazer assim e microgerenciar e tá em cima. Não tem como, não consegue criar a equipe assim. Fica até difícil da gente ver pontos de melhoria também. Porque, por exemplo, se eu fizesse... Por exemplo, você é meu mentor. Se eu fizesse as coisas exatamente da mesma forma que você, eu não ia falar, Miguel, acho que assim a gente pode melhorar, ou vamos ter ideias de X, Y, Z forma. Exato. Então, acho tem que coisa é que as pessoas proveitoso. fazem muito melhor que a gente também, né? A gente tem que ter espaço para isso. Com certeza. Agora, queria que vocês me ajudassem a sanar uma dúvida, que eu acho que a gente responde toda semana, pelo menos umas 50 vezes. Eu acho que muita gente não entende o que é uma consultoria em gestão. Então, eu queria que vocês explicassem, assim, pensando tanto no público que já conhece a WBR, para quanto uma pessoa que caiu aqui de paraquedas, o que é uma consultoria em gestão? Com o que a gente trabalha? Muito boa pergunta, porque nós, né, da administração, às vezes a gente utiliza nomenclaturas diferentes e tudo mais, e até uma das questões da WBR que a gente busca sempre melhorar é ser o mais claro e didático possível, Sim. sem
jargões, sem, né, americanizar demais, mas acaba que algumas coisas acabam sendo até naturais, né, de acontecer. Mas eu vou desmistificar um pouquinho as nomenclaturas e aí depois o Miguel complementa falando um pouco mais de uma questão mais comercial. Consultoria em gestão. Primeira coisa, é meio antagônico isso, mas é da WBR Consultoria. Só que a gente não. O foco nosso não é consultoria, nós fazemos consultoria. Mas o nosso foco é a assessoria. E qual que é a diferença da consultoria para a assessoria? A consultoria ela vai chegar na empresa, ela vai fazer um diagnóstico, né? A partir desse diagnóstico, vai identificar oportunidades de melhoria, os gargalos e as forças da empresa. A partir disso, vai montar um plano de ação, um planejamento do que precisa ser executado ali, né? Vai fazer as análises, né? Trazer o contexto, envelopar isso em um projeto, né? Direcionar o empresário para tomar as decisões. Então, a consultoria, o papel é esse, é um papel consultivo. A pessoa te consulta, você estuda o negócio e depois você propõe soluções para o negócio. Exato. Essa é a consultoria. Nós fazemos isso em projetos de escopo fechado e fazemos isso nas 2 primeiras etapas da nossa metodologia de gestão 5.0, que envolvem diagnóstico e planejamento. Então, consultoria é isso. A assessoria, que é o nosso core business mesmo, né? Aquilo que realmente entrega o resultado, ela vai um pouco além. Então nós vamos entrar, vamos fazer esse diagnóstico, né? A gente vai fazer as análises, vamos montar um planejamento, mas depois a gente vai implementar e acompanhar, né, essa implementação das ações, das ferramentas, né? Então a gente vai ser um assessor do empresário. Por isso que o braço direito, né, vem dessa questão de assessoria, de como que você assessora a pessoa a implementar algo e gerar um resultado. Então, eu vejo que a primeira questão é essa. E depois, gestão, né? O que é gestão? É um tema muito amplo, né? Mas, para mim, gestão, o próprio Falcone, né, um dos maiores consultores da história do nosso país, ele transmite muito bem aquilo que eu também acredito que seja gestão. Que é, gestão é atingir metas ou resolver problemas, o que é a mesma coisa. Se você não tem meta, você tem problema. Se você tem meta e não está alcançando essa meta, você tem problema. Sim. Então você precisa de gestão. Se você tem meta e está atingindo todas essas metas, você definiu mal sua meta, porque, né, alguma coisa tá errada. A meta está muito baixa. Então, gestão para mim é isso. Então, o que a WBR faz? Ela implementa gestão para que as empresas alcancem suas metas, para que as empresas alcancem, né, os seus resultados, através das 5 áreas que nós temos, né? Estratégia, finanças, pessoas, operações, marketing, junto com vendas. Excelente. Na minha visão, quando o cliente contrata a WBR, é quase que um manifesto que ele coloca na cabeça dele e ele executa. A partir de agora, eu vou me comprometer com o futuro da minha empresa de uma maneira muito mais inteligente do que antes. Gera um compromisso, né? É um compromisso com o futuro, e as pessoas sabem cada vez mais no mercado que a gente está vendo que está cada vez mais competitivo, as margens estão abaixando, a gente está cada vez mais apertado nesse sentido, né? Se a pessoa não buscar essa profissionalização, certo? Ela vai sair do mercado. Sim. Infelizmente, a verdade é essa. Quanto mais o tempo passa, mais a gente enxerga isso acontecendo. Então, quando o cara contrata a WBR, ele sabe que ele vai ter que se incomodar em alguns momentos. Em alguns momentos ele vai ter que mudar uma série de padrões de processo ali dentro, alguns comportamentos que ele tem, certo? Mas que ele não quer fazer isso sozinho. Ele quer fazer isso com apoio de profissionais que sabem como lidar com essa transformação, né? Se a pessoa for contratar uma consultoria ou uma assessoria para continuar da mesma maneira, ela não precisa contratar. É um investimento vago. Exatamente. E fazer sozinho, por outro lado, é difícil. Cara, é muito difícil. Você precisa de um apoio, né? Você precisa de pessoas para te instruir, para te orientar, para abrir os olhos seus e também para auxiliar na execução. Então, eu vejo muito assim. A pessoa contrata a WBR, ela está se comprometendo com um futuro mais
profissional, mais íntegro, cada vez mais perspicaz também. E tem algumas analogias que nós utilizamos, né, Miguel, que ajuda muito a entender esse processo. Por exemplo, né, uma das que a gente utiliza é a do personal trainer. Né? Então, o personal trainer, ele é basicamente um assessor. Sim. Né? Então, ele vai entrar, vai fazer um diagnóstico, como está a sua situação, né, a sua musculatura, a sua desenvoltura. A partir disso, ele vai montar um plano de treinamentos, né, utilizando, né, um bom personal, né? Ele vai utilizar indicadores, né? Ele vai fazer lá a bioimpedância, identificar seu percentual de gordura, seu MC e tudo mais. Vai medir, né, as suas partes e tudo mais. E a partir disso ele vai montar um plano de ação, né, que é o plano de treinamento para que a pessoa evolua. E junto com isso ele vai estar lado a lado ali na hora do treino, né, para que aquele treino seja bem feito. Né, para que aquele treino seja feito da maneira como realmente deve ser. Mas não tem como ele treinar para você. Né? Então, o empresário que nos contrata, nós deixamos isso muito claro. É um trabalho feito a 4 mãos. Sim. A gente vai estar lá para fazer grande parte do trabalho. Mas se ele não acreditar e ele não fazer a parte dele, nós não conseguimos fazer milagre também. Exatamente. 49,51. Em alguns momentos até fazemos alguns milagres, viu? Porque tem algumas situações que a gente já virou o jogo aí, né? Mas é muito importante isso, né? De que a gente consiga de fato ter essa clareza, né? Para quem está nos ouvindo, que ainda não teve a oportunidade de trabalhar com a WBR, de que nunca vai faltar lealdade, transparência, compromisso com o resultado, mas é como se fosse um casamento. Sim, também. Sim. Né? A gente está se unindo para alcançar um sonho, né? E alcançar um sonho cumprindo um propósito diário. Então, acho que foi muito bem colocado também pelo Miguel e essas analogias também nos ajudam, né? Igual a própria questão do mapa que nós utilizávamos muito no início, hoje eu acredito que as pessoas já têm muito essa questão, né? E até a questão que o Miguel citou da profissionalização da gestão, nós estamos falando sobre isso há 7 anos. E eu tive esse insight há 10, né? Então é um tema que já está ultrapassado. Sim. Quem não profissionalizou já foi embora, né? Ou já fechou ou está fechando. Sim. Né? Então agora a gente já está falando não só de profissionalização, que é a base, mas de otimização. Sim. Né? Com uma nova era, com inteligência artificial, né? Para que a gente possa potencializar esses resultados. Então é muito importante a gente estar nesse processo de melhoria contínua, como eu disse, para enxergar o passado, o presente e o futuro. Exato. E o teor da execução, da gente apoiar, por que ser assessoria? O Luciano falou, o personal não vai treinar por você. Né? Só que você sabe que você precisa treinar. Assim como as pessoas sabem que precisa fazer gestão, precisa otimizar a gestão, precisa melhorar. Só que não é muito melhor, né? Quando a gente tem o personal do lado que vai te apoiar, que vai correr junto com você, que sabe técnicas que você não sabe, que está te visualizando no dia a dia. Tem experiência também. Tem experiência, entende? Ontem foi engraçado. Uma possível cliente, né? Liguei para ela, a gente estava conversando, e aí expliquei a consultoria e ela, né? Ainda não entendi. Porque realmente é subjetivo. Sim. Então, o que a pessoa precisa entender sobre a WBR? O que ela precisa entender? A gente vai entrar, a gente vai abrir todas as gavetas da empresa, a gente vai entender o financeiro, a gente vai entender o fluxo de caixa, né, o exercício, a gente vai entender preço, entender posicionamento, entender os processos, a gente vai buscar entender mais do produto, a gente vai fazer um diagnóstico, a gente vai aprofundar na empresa, a gente vai buscar entender a empresa tanto quanto o próprio empresário. Depois a gente vai alocar estratégia, a gente vai montar um plano junto com ele e ele não vai executar esse plano sozinho. Ele vai executar com o apoio de profissionais capacitados para implementar ferramentas de uma maneira eficiente, de uma maneira que ela gere resultados. Lembra do compromisso com o resultado? Aí que tá. Nada que a gente faz no dia a dia de um empresário, de uma empresária que não tem tempo. A premissa nossa, a pessoa chegou para falar com a gente e ela vai me falar assim, mas eu não tenho muito... Eu já sei que você não tem. A premissa do empresário é que ele não tem tempo. Então, o nosso produto foi totalmente personalizado para empresários que não têm tempo. A gente não vai fazer reunião por fazer. A gente não vai colocar uma ferramenta para acontecer dentro da empresa
por fazer. É isso, esse raciocínio que a pessoa tem que ter na cabeça. O Luciano tocou num ponto da questão das consultorias tradicionais. Eu acho que eu nunca fiz essa pergunta pra vocês. Se vocês tivessem que explicar pra uma pessoa, tipo, de forma rápida, por que a pessoa teria que escolher a WBR em si? Por que escolher a gente? Eu vou na analogia do mapa. Tá. E vou utilizar uma também que é da pescaria. Mas vamos começar com o mapa. Uma consultoria tradicional, ela vai fazer um mapa para você qual caminho, né, você precisa trilhar para alcançar o resultado que você almeja na empresa. Então, esse é o que uma consultoria tradicional faz. A WBR, nós montamos esse mapa com os caminhos, né, para chegar nesse resultado final, mas nós percorremos esse caminho junto, lado a lado, né, com o empresário até alcançar esse objetivo final. Então, essa analogia é uma forma da gente diferenciar um pouco. E a questão que eu falei da pesca, a consultoria tradicional, convencional, ela vai te ensinar a pescar, né? Ela vai te passar ali um treinamento, você vai aprender a pescar. A WBR, você vai ter uma pessoa do lado pescando junto. Sim. Né? Então, a gente vai ensinar a pessoa a pescar, mas a gente vai estar pescando do lado junto, mostrando como que pode ser feito, né? Fazendo os ajustes ali que precisam ser feitos, né? E voltando até na questão do personal, né? A consultoria tradicional é como se fosse a academia, somente a academia, né? Que você vai ter ali instrutores e tudo mais, mas não vai ter alguém te acompanhando enquanto você está fazendo de fato o exercício, não vai ter alguém olhando os seus indicadores, né? E em tempo real, né? Acho que uma coisa muito legal da BR é isso também. Em tempo real, a gente está disponível 24 horas por dia para ajudar, né? Então, e isso só é possível se nós tivermos uma cultura das 15 pessoas que estão lá hoje conosco que tem os mesmos valores, né? Senão não roda. Não roda, exato. E assim, uma questão chave, né? A WBR vai chegar muito longe. A gente vai alcançar coisas bem grandes, porque a gente quer muito e a gente sabe o que a gente está fazendo. E a gente vai chegar longe por conta do resultado dos nossos clientes, não é dos nossos resultados. Com certeza. Então, assim, se quer fazer parte desse Processo. grande processo, tá com a gente quanto antes, né? Quanto antes tiver, menor o investimento, né? Mais tempo a pessoa vai ter para crescer junto com a gente. Então, isso é importante. Queria trazer outra pergunta também, só que ela é mais pessoal, eu acredito. Porque eu acho que muita gente entra no curso de administração, tem, né, essa falação na nossa cabeça, você entrou no curso de ADM porque você não sabia o que você queria fazer. E eu queria trazer isso para consultoria. Em que momento, não sei se foi com o cliente, se foi com o case, se foi com a liderança de vocês, em que momento que vocês olharam para a empresa e falaram, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, é isso que eu gosto de fazer, nesse momento eu percebi que eu sou bom de verdade? No meu caso, foi quando a gente começou a dar os primeiros resultados. Lá atrás, a gente entra com sonho, entra com muita determinação, só que somente o resultado te prova aquilo que você quer acreditar, né? Então, quando a gente viu, passando por esse período de pandemia que arranhou, sangrou, deu errado algumas coisas, mas todo mundo... as empresas estavam de pé, as empresas continuaram, estavam mais fortes para poder alcançar um novo período ali de bastante sucesso. Esse fato para mim, aí eu olhei para trás e falei assim, a gente passou por isso aqui e deu certo, porque a gente sabe realmente o que a gente está fazendo, que o negócio vai engrenar. Perfeito. E você? O meu caso foi o primeiro projeto Sério? de consultoria que eu fiz quando eu estava na UFLA ainda, né? E foi um projeto que deu muito trabalho, que a gente demandou uma garra acima da média, muito tempo, né, ali de dedicação de toda a equipe. Mas quando nós fizemos a apresentação final, ver o brilho nos olhos da pessoa, né, ao você
falar sobre o projeto, sobre o negócio, ver o quanto a pessoa ficou, né, satisfeita e superou as expectativas. Falei assim, pô, eu acho que eu faço isso bem, né? Mas não adianta também só fazer bem. Aí eu caio um pouquinho numa reflexão que eu sempre trago, que é do conceito Porco Espinho, de sempre identificar aquilo que a gente faz de melhor, mas tem que ser algo que você também seja apaixonado, né, por fazer aquilo, e que também traga esse retorno econômico, né? Quando nós começamos a WBR, nós tínhamos só as 2 primeiras partes. A gente já tinha confiança de que nós fazíamos um trabalho muito bem feito, muito profissional, com muita responsabilidade. Nós acreditávamos, né, muito em nós. E por isso que eu tive nessa iniciativa. Eu, né, acreditava em todas as pessoas que já estiveram, que estão na WBR e em mim mesmo, né? Confio muito no que a gente entrega. Sou apaixonado, né? Amo fazer o que eu faço desde esse primeiro projeto. Mas a gente não conseguia identificar como que a gente ia ativar esse motor econômico. Né? Até que entra essa questão que o Miguel falou. Pô, geramos nossos primeiros cases, agora a gente já tem, né, um portfólio, né, de resultados que nós já entregamos. Então a gente já consegue provar para a empresa de que após o período WBR ela é melhor do que o período antes. Sim. E isso é algo que está na nossa metodologia até hoje, né? Então hoje, principalmente nos projetos de gestão 5.0, nós precisamos mostrar através de números financeiros para a empresa de que um ano após ela começar o trabalho com a WBR, ela está melhor do que um ano antes. Com certeza. Então, no mínimo, nós temos que retornar o valor investido, né? E gerar um lucro operacional maior, né? Para que faça sentido todas as mudanças, né? Que nós iremos implementar. Isso se retroalimenta, né? Até hoje, a gente vê o cliente vai, entra na porta, sobe a escada, vira ali para encontrar com a gente, o olhinho brilhando e a pessoa feliz do que a gente está construindo, por mais que tenham vários problemas, por mais que apareçam problemas. É pancada todinha, isso aí. A gente sabe, mas ver, né, a felicidade das pessoas de estar com a gente nesses momentos, ver funcionário das empresas também valorizando o trabalho, se desenvolvendo profissionalmente, ver empresa que, por exemplo, chegou para a gente lá, tinha 10 funcionários, agora está com 20, agora está com 25. E assim, às vezes até empresas que estavam num caos muito, muito mal, né? A gente fez algumas alterações lá, fechou uma unidade, fechou outra, tudo mais, centrou. Agora a gente vai focar nessa unidade aqui e a empresa vai, desenvolve e assim, você vê que a pessoa está melhor, a família da pessoa está melhor, está tudo melhor, né? Tanto financeiramente como até questão psicológica. Isso é um retorno que também eu valorizo muito no dia a dia. Eu vejo que é especial do nosso trabalho. É diferencial pra gente, com certeza. E eu sou uma pessoa que gosta de spoilers. E eu queria saber de vocês o que os nossos clientes, o que os nossos parceiros, o que os nossos potenciais clientes podem esperar da WBR dos próximos anos. Bom, eu vejo que o principal é que nossa essência nunca vai mudar. Nós sempre teremos essa lealdade, essa transparência, esse compromisso, essa garra, a busca pela melhoria contínua e o orgulho de estar com eles. Sempre seremos esse braço direito, né, dos empreendedores. Então, com 70, 700 anos, a WBR vai estar com essa mesma essência. O que vai mudar é os caminhos que nós vamos percorrer para alcançar novos resultados, né? Porque não adianta a gente continuar fazendo a mesma coisa esperando que a gente sempre vai ter o mesmo resultado. Por isso que a gente tem uma busca pela melhoria contínua. Então, o que eles podem ter certeza, não precisa nem esperar, eles podem ter certeza que, pelo menos enquanto eu for vivo e o Miguel também, né? E eu tenho certeza que vocês vão manter isso, nós iremos, de fato, ser o braço direito do empreendedor. Agora, falando sobre o futuro, e entrando em um ponto que eu vejo que, como nós tivemos a grande mudança da profissionalização da gestão, como nós tivemos várias mudanças no mundo como um todo,
com a questão da internet, quando nós tivemos com a questão da energia elétrica, nós estamos passando já por um processo de transformação digital gigantesco através da inteligência artificial. E nós não podemos negligenciar isso, né? Quanto mais tempo nós negligenciarmos isso, mais para trás a gente vai ficando e mais difícil vai ser recuperar esse tempo depois. Então eu vejo que um dos papéis nosso, né, da WBR é desmistificar a inteligência artificial para os nossos clientes e também saber separar o joio do trigo. Porque da mesma forma como tem muita consultoria que promete e não entrega, também tem muitas ferramentas de IA que, se não forem utilizadas da melhor maneira possível, de forma adaptada para o negócio, também não vai gerar resultado. Então eu vejo que o nosso papel vai ser como que nós podemos, primeiro, educar, né, o empresário para que se utilize a inteligência artificial e depois como que a gente vai transformar a utilização dessa inteligência artificial a favor do empresário. Então eu vejo que pensando no futuro e até de curto prazo é isso que eu enxergo. Além, óbvio, né, no nosso planejamento estratégico, até 2030, né, nós já queremos estar bem estabelecidos no nosso estado de Minas Gerais, com outras unidades, né? Hoje a gente tem grande parte dos nossos clientes, né, rodando em outras cidades, região metropolitana de BH, né, Zona da Mata, sul de Minas. Então nós já buscamos, né, fechar esse ciclo de Minas Gerais para até ali 2040, que é o nosso pico, né, nosso foco, nós já termos operação rodando no Brasil inteiro. Hoje nós já conseguimos atender o Brasil inteiro de forma online, né, de forma digital. Mas nós queremos também ter essa proximidade do tete-a-tete, né, a nível nacional. Então, o que eu vejo, acredito e sei que nós iremos alcançar é isso. Exato. E é claro, né, em novos formatos também, né, novas maneiras de ajudar o empresário, isso aí, o parceiro, o WBR, o cliente, quem está do nosso lado pode sempre esperar. A gente sempre vai estar buscando novas formas, novos formatos para atender as pessoas da melhor maneira possível. E ajudar a buscar os resultados que elas buscam. Caminhando para a finalização, tenho 2 perguntas finais que elas são um pouquinho mais reflexivas que eu queria ouvir de vocês. O Luciano falou, tipo, enquanto eu estiver vivo, podem ter certeza que isso acontece. Mas eu queria saber de vocês, que legado que vocês querem deixar com a WBR, assim? O que vocês esperam falar, tipo assim, agora eu vou aposentar porque eu sei que eu entreguei o que eu ia me deixar, assim, satisfeito, tranquilo, feliz, uma fazenda com 5 cachorros. 5 ou 15? 15. Cara, pra mim é uma questão bem da pessoa com ela mesma, né? Eu acredito que se eu conseguir, junto com o nosso time, fazer o empresário, a pessoa entender que não adianta reclamar do mercado, não adianta reclamar da política, não adianta reclamar do próximo se ela não está olhando para si mesma e se desenvolvendo, né? Se eu conseguir levar isso para o máximo de pessoas possível, que é uma luta até comigo mesmo em alguns momentos, né? Às vezes a gente se pega encontrando problemas externos e indicando culpa. E isso é uma briga interna muito forte que eu estou conseguindo vencer, né, cada dia mais, mas que eu quero levar para o próximo. Eu quero que as pessoas pensem assim, porque se a gente não pensar assim, a gente não vai conseguir empreender melhor. Se a gente sempre ficar apontando para cá, para lá, tudo mais, a gente não vai conseguir, né, chegar lá. Claro que a gente precisa ser inteligente também, entender contexto externo. Entender contexto externo é diferente de apontar culpados e não olhar para si mesmo buscando fazer o máximo que você pode fazer. Isso aí que eu acredito que se eu chegar assim, a maior parte das pessoas que estiverem nesse pensamento, as pessoas que estão próximas da gente, tá bem feliz. Bom. Muito bom, Miguel. Bom, eu acredito que eu nunca vou aposentar, porque eu sou workaholic mesmo, eu gosto muito de trabalhar e tudo mais. Mas falando sobre a WBR, eu acredito que o meu propósito
de fato será cumprido na sua totalidade, porque todos os dias a gente cumpre o nosso propósito, né? Mas na sua totalidade e aonde ele pode chegar é quando nós de fato conseguirmos democratizar o acesso à gestão profissional para pequenos e médios empresários no Brasil. No sentido de qualquer empresário do Amazonas ao Rio Grande do Sul, né, a gente consiga entregar a metodologia da BR para ele com um ótimo padrão, com padrão de qualidade da BR a qualquer momento que ele precisar. Então, isso para mim é democratizar o acesso, né, à gestão, que é o que eu busco até 2040. Né? Depois, aí é outra história. Aí a gente vai pensar num próximo passo. Renovar os votos com o futuro. Mas até lá, a minha obsessão é essa. E vocês fazem uma pergunta final de fechamento que eu queria fazer um pouco diferente, porque é um episódio especial de 7 anos. Eu sei que vocês começaram a empreender muito novos, vocês tinham 20 e poucos anos. E eu acho que pra minha geração hoje, parece ser, não sei, eu acho que é geracional, parece ser muito mais difícil, a gente é muito menos, sabe, audacioso nessas questões. A gente não tá tão velho assim também, né? Não, mas pensando 8 anos faz uma diferença aí. Mas eu queria saber que conselhos vocês dariam para a próxima geração dar o primeiro passo. Porque com 20 anos vocês decidirem empreender, é difícil, é bizarro, é diferente, sabe? Sim. A pessoa tem que encontrar a sua própria verdade, né? Eu lembro bem, quando a gente começou, cara, o que não faltava era gente para questionar. Né? Mas vai empreender, mas e aí? Agora, com a cidade? E assim, externamente, pessoal, né? Um vai para São Paulo, um vai para PH, e começa a crescer, outro vai para a família, empreender na família e consegue alguns objetivos financeiros antes, porque a gente estava numa construção, né? Foi duro o começo. Eu imagino. Não é fácil. Então, todos em sua volta talvez não concordem com aquilo que você está fazendo, mas você tem sua vida, você tem sua verdade. Né? Se você está convicto, se você sabe as opções que você tem, você vai buscar algo para si. A melhor coisa que você pode fazer nesses momentos é não ouvir questões de quem não tem a mesma trajetória. Exato. E tá tudo bem, as pessoas falam para o nosso bem. Então, você pega, né, um familiar seu, nunca empreendeu na vida, acha que é a coisa mais absurda, porque tem um emprego determinado e cresceu assim, se desenvolveu assim, tá bem assim. É lógico que ela vai querer o melhor pra gente. Né? Sim, com certeza. E ela vai apontar o dedo e vai falar porque ela acredita que ela tem que falar. Tá tudo certo. É só a gente assumir a bronca pra nós também. De novo, né? A autorresponsabilidade. Então, escolheu ali, não vai sair reclamando depois. Que deu errado. Que deu certo. Bancar a sua decisão e fazer o seu melhor. Buscando, claro, a melhoria contínua. Se a gente não tivesse essa pegada de melhoria contínua, dificilmente a gente ia conseguir alcançar alguma coisa. Né? Dificilmente a gente ia conseguir dar os próximos passos. É isso. Buscar a sua própria verdade e acreditar nela. Perfeito. Muito bom também, Miguel. E para acrescentar, eu volto nos primeiros pontos que eu citei no nosso bate-papo aqui, que é um princípio que nós, né, que buscamos alcançar os nossos sonhos, aí falando como pessoa física mesmo, né? Se a gente não tiver coragem, e a coragem não é a ausência do medo. Sim. Né? É você ter medo e mesmo com medo você ir. E hoje eu vejo que essa nova geração ela está se esbarrando muito nesse medo que paralisa muito por conta da exposição que existe hoje e os julgamentos das pessoas. Os julgamentos eles sempre existiram, só que hoje a pessoa que está lá no interior do estado mais distante do qual você está consegue opinar, ou até do outro lado do mundo, consegue opinar em algo sobre você. Sim. Né? E antes não era assim. Você era julgado só pela sua família, pelas pessoas que estavam próximas ali, né? E tudo mais. Hoje não. Hoje, se você aparece, você é amplamente julgado. E aí eu vejo que esse medo de errar, ele, em alguns momentos, ele pode paralisar. Né? E aí, já que começa a ter esse movimento, as pessoas começam a nem tentar. Então, aí já começa a criar argumento do porquê não tentar. Sim.
Então, não vou tentar porque quem se esforça demais, que baboseira, vai se esforçar demais e para ter o dinheiro, mas depois não vai saber gastar esse dinheiro, ou vai se esforçar demais para alcançar alguma coisa que ninguém tá nem aí. Então, assim, começam a criar narrativas que afastam a pessoa dos seus sonhos. E aí ela deixa de acreditar nos seus sonhos porque ela vem de uma causa raiz de um medo de fracassar. Né? E esse medo de fracassar é algo que, se você consegue trabalhar ele vira ao seu favor. Sim. Porque você vai se movimentar para que você não fracasse, você vai se movimentar para que você alcance o seu objetivo. Então, conectando com o que o Miguel trouxe, eu vejo que a primeira questão é justamente você encontrar a sua verdade, você encontrar qual que é o seu sonho, né? E o sonho de cada um é totalmente diferente do outro, né? O nosso sonho é esse, né? O nosso sonho é muito claro, mas não necessariamente é o mesmo sonho de outras pessoas, né? As pessoas que têm um sonho e um propósito compartilhado são as pessoas que a gente quer manter na WBR. Então, acho que o primeiro ponto é isso, identificar qual que é esse sonho. E a melhor forma de você não ter medo e receio do que as outras pessoas falam, dos julgamentos, dessas questões, porque, eu fui muito julgado, né, pela minha família, pelos amigos e tudo mais, quando tomei a decisão de abrir a WBR e tudo mais. Hoje só faltava um julgar o outro, né? Hoje parece que foi fácil, mas enfim, passou. Mas as pessoas vão julgar, isso é natural. Só que se você para de julgar as pessoas, você naturalmente se importa menos com o julgamento das outras pessoas sobre você. Então, e assim, não foi com 20 anos que eu identifiquei isso, né? Foi há menos tempo. Então, eu vejo que quanto menos você se importar com coisas que não estão, sabe, não vão te prejudicar, não vão te beneficiar, e apoiar, sabe, as outras pessoas. Sim. Porque... E hoje eu tenho muito comigo de que nós temos um dever de ir lá na UFLA, e na Unilavras, e nas universidades, e nas escolas, conversar com os parentes mais novos, com as pessoas mais novas. É nosso dever de ajudá-los a passar por um processo que para alguns de nós, né, foi arduoso, para que eles não precisem passar por esse mesmo processo, sabe? Da mesma forma como eu recebi uma herança de algo que não foi tão bem feito pela minha família, né, que foi a dificuldade com gestão, se eu estou melhorando agora, eu tenho que entregar para meus filhos um legado melhor, para que ele, a partir do legado dele, ele entregue para a próxima geração dele um outro legado melhor, né? Então eu vejo que essa questão das gerações é isso, né? A gente se preocupar menos com os julgamentos. E a melhor forma para isso eu vejo que é julgar menos. E ao mesmo tempo, o que de fato eu quero para minha vida, né? Eu tô aqui. De onde eu estou, onde que eu quero chegar? Né? Onde que eu quero passar essa geração? Qual que é o legado, né, que eu quero deixar? Perfeito. Queria agradecer vocês pela oportunidade de guiar vocês nesse episódio do WBR Podcast, especial de 7 anos. Agradecer pelas respostas, gostei bastante. Descobri muita coisa que eu não conhecia sobre vocês ainda. Então é isso, assistam até o próximo episódio. Até mais. Muito bom, parabéns, Marie. Eu vejo que a gente já pode intercalar, viu, Miguel? Ela tá melhor que nós. Então no próximo, não volto mais. ou você aí, dá lugar pra ela, a gente vai revezando, porque mandou super bem. Obrigada. Muito bom, parabéns.